Livro Desobsessão, capítulo 40, Manifestações simultâneas. Só se devem permitir a cada médium 2 passividades por reunião, eliminando com isso maiores dispêndios de energia e manifestações sucessivas ou encadeadas inconvenientes sob vários aspectos. 2 passividades por reunião. Então não é bom que o médium se permita passar por várias comunicações ao mesmo tempo, porque ele vai acabar tendo mais de 2. Então, naquele período de estudo, naquele período de reunião mediúnica, que tenha, cada um tem uma, vai dar mais ou menos o tempo. Se são 4 médios, vai dar mais ou menos o tempo de cada um ter 2 incorporações ou 2 passividades. É importante se observar esses dados para que os médiuns se preservem, com isso ele vai perder menos energia, para que os médiuns não fiquem esgotados. Agora tem médium que acaba dando outras passividades a mais e a equipe espiritual normalmente vai tentar repor da melhor forma possível. Com relação a perdas fluídicas, é importante a gente observar que determinados alimentos aceleram essa perda fluídica, como os refrigerantes, principalmente os escuros. Eles aceleram essa perda fluídica porque eles roubam cálcio do organismo. Não sei explicar tecnicamente porquê, mas tudo que desequilibra o cálcio, desequilibra teu mental, desequilibra também a tua doação fluídica. Tenhamos em mente sempre que o nosso cálcio tem que estar bem equilibrado, bem estabilizado, e aí a gente tem que evitar, principalmente o refrigerante, os enlatados, buscar uma alimentação mais natural, o mais natural possível, bem mais pura, bem próxima daquilo que a gente encontraria na natureza. Evitar a carne, evitar o álcool, evitar o fumo. Então, à medida que eu fui para dar paz, que não podia, no dia do passe, comer carne e beber, que eu bebia, não muito, mas era um golinho de uma bebida aqui, um golinho de uma bebida ali, um cálice de vinho, um copo de cerveja. Então eu pensei o seguinte: para eu ser útil, eu tenho que estar pronto a todo momento. Então, é bom que eu largue de beber, que eu largue de comer carne. E fui me educando, larguei de beber, larguei de comer carne. Então, tudo na nossa vida tem os prós e os contras e a necessidade da gente buscar a nossa melhoria íntima, buscar a nossa melhoria interior, para que a gente consiga fazer com que o estudo e a reunião mediúnica seja a mais proveitosa possível, seja a mais estável possível. Em todas as circunstâncias, o médium a serviço da desobsessão não se pode aliar da equipe em que funciona, conservando a convicção de que, dentro dela, assemelha-se a um órgão no corpo e que precisa estar no lugar que lhe é próprio para que haja equilíbrio e produção no conjunto. Todos os médios que tem lá, ele tem que saber que ele não pode estar alheio. Ele tem que estar funcional, ele tem que estar presente de corpo e alma e com coração. Porque ali é como se ele fosse um órgão dentro do corpo. E esse órgão dentro do corpo, se você tirar, é um corpo sem um órgão. Vai ser tão resistente quanto? Vai cumprir todas as suas funções? De repente, qual órgão faltar, esse corpo morre. Então é importante entender essa situação e que ele tem que estar mais equilibrado possível. Por isso, o tipo de alimento que a gente tem vai ter interferência. A gente vai postar depois um estudo sobre o bióforo, que ele faz a intercâmbio entre o corpo físico, o corpo espiritual e o corpo físico. Está no livro No Mundo Maior. Evolução em 2 Mundos. Então, a gente faz uma explicação também dele no livro Homeopatia e Tratamento para o Espírito e para o Corpo, que também é um livro importante, que ele abarca uma série de informações úteis para que a pessoa entenda como que ele vai manter mais equilíbrio, como que ele vai manter mais o seu dia a dia, sua energia vital em melhor funcionamento. Inclusive a questão que a gente aborda lá, a questão das interações das relações íntimas ou relação sexual. Então é importante ler lá, entender o que está sendo abordado, porque a gente não inventou nada, simplesmente comentamos Hahnemann
Max Tetô, J. Michaud, André Luiz e Kardec. E Joana de Ângeles. Então tem muitas informações embasadas, tecnicamente embasadas, para que a gente haja de forma a ter sempre a melhor saúde possível. Então todas as nossas atitudes, todas as nossas atividades, pelo que a gente pensa, pelo que a gente sente, fala, faz e ingere, vai trazer consequências. Ah, mas o que contamina o homem é o que sai pela boca dele, não o que entra. Tudo bem. Você chega num daqueles mangues lá do Rio, ou lá de Recife, pega um copo de água e bebe. Você não vai ser louco de fazer isso. E da mesma forma, nós temos que procurar entender que Jesus colocou aquilo ali pelas pessoas que ficavam batendo boca, discutindo e até se matavam por causa de uma coisa que come, por uma coisa que bebe. Então, era melhor que cada um comesse o que quer comer e não se discutisse entre si, tamanha paixão que eles dedicavam àquelas discussões. Mas hoje a gente está falando aqui não no sentido impositivo, mas no sentido orientativo, no sentido de esclarecer a pessoa dos cuidados que ele tem que ter para se alimentar. E não só para se alimentar, como na conduta dele no dia a dia, ambas vão estar sempre entrelaçadas. Conduta, alimentação, alimentação, conduta, porque ambas interferem-se mutuamente e interferem no psiquismo da pessoa. Nesse livro você encontra muitas explicações do processo de adoecimento, como que a gente adoece, por que a gente adoece, as interações do porquê quando Jesus disse, vai, não peques mais, para que não aconteça coisa pior, é uma lei. E por que Kardec falava também que quando a gente, para ter ação sobre os espíritos, nós temos que ter boa conduta moral. Por quê? Então, aqui a gente explica, e esse é um conjunto de orações fundamentais no nosso dia a dia. Quando a gente não consegue fazer, a gente lê.